Nós estamos aqui com o deputado Vasni Derrori. E, deputado, nós estamos agora em 2016, já acabou esse monte de feriado, carnaval, e tem agora muito trabalho pela frente e muitas tarefas que o senhor tem, principalmente o que tem o trabalho da Câmara, e hoje o senhor ainda é o líder do PT na Câmara, né? O senhor está na liderança agora. Qual é a sua perspectiva para esse 2016? Tanto acredito em 2016 que nós não tivemos férias e nem recesso. Nós trabalhamos desde o início de janeiro até esse período que nós vivenciamos agora dessa paralisação com o Carnaval. Eu quero registrar, Javá, a perspectiva de 2016, diferentemente dos que muitos que estão trabalhando para que seja um ano de desânimo, é um ano de dificuldades, mas um ano com muitas oportunidades. Acho que o Brasil tem que retomar alguns caminhos que ele lá no passado tanto trabalhou com tanta eficiência, como o mercado externo, como a produção agrícola e as atividades rurais complementares, né, que agroindustriais principalmente, que agregam valores, no sentido de retomar esses bolsões de atividade e colocar o país para frente. O país não depende só do setor industrial. É bem verdade que esse tem um quadro e uma complexidade mais difícil a ser enfrentado. Então, a pauta não deve ser do desânimo, a pauta deve ser de ânimo. Tanto é verdade que esse cenário é um cenário internacional. Se nós deixarmos nos contagiar por ele, nós vamos perder toda a perspectiva e a motivação. Infelizmente, alguns trabalham com isso, né? Mas não parece que as férias e o carnaval demonstraram isso pelos deslocamentos de viagem e tudo mais. Deputado, o senhor é um deputado muito dinâmico, trabalhador e honesto, todos conhecem o seu trabalho, e teve aí a PEC da reeleição para presidente da Câmara Legislativa. Qual a sua avaliação e a sua observação nesse sentido da reeleição para presidente da Câmara Legislativa? Eu quero relembrar o caso do Rio Grande do Sul. O caso do Rio Grande do Sul, o presidente e a mesa diretora pode ficar por um ano sem direito à reeleição. Vou citar um outro caso, o caso do México. Os parlamentares sequer têm direito à reeleição. Imagine nós, com direito já de 2 anos à frente, a mesa diretora à frente da Câmara Legislativa ou de uma Assembleia Legislativa, ainda ter o direito de renovar por mais 2 anos. Ora, nós vamos perder a capacidade de preparar a classe política da nossa cidade. O grande problema não é se é A, se é B, se é C, se é o partido esse, o partido aquele. Não é nome. Eu sempre fui contra a reeleição. Reeleição é um instituto que perpetua nomes, ideia e imaginação. Eu creio que o legislativo sempre deve ser oxigenado com ideias novas, com quadros novos, experimentando um processo diferente para valorizar a atividade política da sua cidade. Portanto, a Câmara Legislativa poderá cometer um seríssimo erro. Eu acredito que nós deveremos não viabilizar. Eu acredito que, claro, isso vai depender da opinião dos 23 outros colegas, mas eu espero que a gente não cometa esse equívoco, que basta o primeiro turno para que considere este equívoco e nós possamos continuar com o modelo como está, que é de renovação a cada 2 anos. Outra coisa, deputado, o seu mandato é muito voltado para a classe trabalhadora, envolvido com o trabalhador, que seja do executivo, do legislativo, e também o senhor fez um grande trabalho agora ajudando os concursados. E teve aí os concursos que o senhor está muito empenhado de ajudar esses concursados a ser chamado a ingressar no serviço público. Como é que o senhor tem visto esse trabalho que o senhor tem feito com esses concursados? Veja bem, nós estamos vivenciando um período onde governar é cuidar da contabilidade pública. Eu entendo que governar é cuidar do cidadão.
desde o plano pessoal como do plano coletivo. Acho que a gente tem que estabelecer equilíbrios. Nós precisamos ter clareza que tem concursos que estão vencendo. Nós temos, por exemplo, o concurso para o PROCON. Não chamou aquilo que o edital previa. Agora tem o nível prudencial pela Lei Complementar 101, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal, que aí, então, as pessoas vão perder um sacrifício feito ao longo dos anos. Nós temos o caso da Polícia Civil, que está vivendo um quadro trágico por insuficiência de pessoal, inclusive perdendo recurso do Fundo Constitucional, por uma questão de gestão. Nós precisamos ter claro que o Estado ele precisa renovar. Além da renovação, há uma ampliação. Brasília hoje tem 3 milhões de habitantes, no entanto, administra quase 5 milhões, porque o entorno agrega-se boa parte às suas demandas por políticas públicas no Distrito Federal. Não podemos desconhecer isso. Portanto, a exemplo do caso do PROCON, da Polícia Civil, nós temos o cenário dos professores. O governo continua preferindo ter professor temporário do que professor contratado via concurso público. E nós temos professores temporários concursados, aprovados. Naturalmente, tem que seguir a ordem de classificação. Mas não é justo esse professor ir trabalhar como temporário quando ele já foi selecionado. Então, nós precisamos, o governo acaba de publicar corretamente a nomeação de 159 professores. A necessidade da rede é muito maior do que essa. Isso não vai dar para nada, não vai dar para nada. Né? No entanto, o governo continua ampliando o processo das contratações temporárias. Eu creio que nós não podemos acabar com esse instituto, mas nós não podemos privilegiá-lo. Então, a gente precisa ter clareza que a estabilidade não é apenas a estabilidade funcional, existe a estabilidade do que representa o papel do servidor público. Isso que precisamos retomar, a relevância que esse segmento tem na sua sociedade. Não é ficar incriminando o servidor público como ele fosse o grande criminoso da crise financeira do Estado. Nós sabemos que não é. É verdade que as despesas continuadas de pessoal têm um peso significativo? É. Mas também é verdade que o governo perde recurso, né? Perde recurso por não saber fazer a gestão financeira orçamentária. Nós dissemos isso no final do ano passado, no caso do Fundo Constitucional, o governo fez um remanejamento de 110 milhões de reais na última semana, praticamente, 10 dias ao encerrar o ano. Por que deixou para os últimos dias? E ainda assim empenhou 135 milhões com previsões de licitação, de viabilização de projeto, é aquela história, empenhar por capa. O que ele poderia aproveitar integralmente esse recurso se ele remanejasse para pessoal na área da educação e saúde que fazem parte do fundo. Certo. Né? Então, essas coisas é necessário antecipar, essas programações financeiras orçamentárias. A outra pergunta, deputado, o senhor é um homem que veio para a política, fundador do PT, um dos fundadores, e veio dos movimentos sociais. E desse movimento o senhor tem ajudado vários movimentos. E tem o movimento aí dos boleiros, que é do futebol amador, que o senhor tem destinado muito trabalho a esta área. Como é que o senhor está vendo esse trabalho que o senhor está fazendo nessa situação para os boleiros, que é o esporte amador, os peladeiros, digamos, do Distrito Federal? Olha, nós continuamos, nós tivemos uma das poucas emendas nosso ano passado, empenhada, executada, foi o programa dos boleiros, que é o apoio à arbitragem para o futebol amador, que permeia
a nossa cidade é uma atividade esportiva de lazer extremamente significativa. Mobiliza milhares de jovens e adolescentes. É uma atividade que tem que ser apoiada, tem que ser apoiada. E nós vamos continuar. Nós já fizemos para esse ano. Felizmente, outros colegas deputados entenderam que era importante, que é importante essa atividade. É um programa que vem do governo anterior, mas esse governo corretamente assumiu, entendendo a relevância que tem um projeto. Né? Pode não ter executado o montante desejado, que de fato era mais, mas executou numa magnitude maior. Isso são ações preventivas extremamente salutar. Vou te citar outro. Nós temos um outro projeto que é a questão das quadrilhas juninas, que envolve milhares de jovens. Prepare esses jovens. Né? E aí tem o calendário deles para a atividade, que representa alguns gastos, representa, mas que são extremamente importantes para a cidade. Né? Eu sou muito criterioso com emenda parlamentar, mas não sou daqueles que sou contra. Agora, sempre fui exigente com a execução desses recursos. Tem que ser transparente, tem que ter o controle do Estado, né, e dos órgãos de controle. Deputado, eu não poderia deixar de falar, o senhor que é um dos fundadores do PT, e ontem nós completamos 36 anos de Partido dos Trabalhadores da sua fundação. E o PT é um partido que vem sempre desde a sua fundação apanhando muito das elites, de setor da grande mídia. E como é que se houve esse nosso aniversário de 36 anos e essa perseguição implacável contra o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva? Veja bem, Jeová, eu às vezes sou abordada, olha, Asni, por que você não muda de partido? Veja bem, eu creio que é nessa hora de maior dificuldade que a gente tem que dizer como pensamos, como agimos e como fomos. Né? Também sou absolutamente severo. Aqueles que têm práticas lesivas aos interesses públicos, seja do PT ou seja de outro partido, têm que responder aos seus processos, com devida instrução processual. Não é esse sistema simplificado que estão fazendo, que isso é algo que o país poderá pagar um altíssimo preço de criminalizar sem as devidas instruções processuais. Ora, Jeová, eu entendo que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, mas eu creio que é da dificuldade, né, que nasce as figuras que devem continuar na vida pública da cidade. Eu sou contra aqueles que pensam que todo político é corrupto. É exatamente esse tipo de gente que alimenta a corrupção. Nós temos sim que diferenciar o joio do trigo. Isso já é bíblico, não é nem invenção da minha parte, é bíblico. O joio parece muito com o trigo, mas não é o trigo. O trigo alimenta, o joio destrói. Então, o que nós precisamos enfrentar é esse debate. Eu creio que, por mais que esse ou aquele queira discordar da presidenta Dilma, está mais do que notório de que ela tem fortalecido, né, desde o governo do presidente Lula, a questão da delação premiada e outros procedimentos fortalecidos em leis pela presidenta Dilma, que levou o país aonde chegou. Portanto, esse é o fortalecimento do Ministério Público. Parabéns pela plena execução da constitucional prevista ao Ministério Público, como também a Polícia Federal, mas também as polícias estaduais que têm ajudado, os órgãos de controles, o Tribunal de Conta da União, como também os tribunais de contas estaduais e municipais. O que nós precisamos repensar são valores. São condutas, compromissos que nascem lá no nosso berço. Se ele não foi cultivado lá, não é adulto que vai ser cultivado. Então, nós precisamos restabelecer valores, procedimentos, transparência como algo inerente à atividade pública. O fortalecimento disso na política só dá grandeza e torna-se um meio de reaproximação das pessoas do bem para a vida pública do seu país, do seu estado e da sua cidade. O jornal Taguacei e o Ceilândia Alerta agradece muito ao deputado Vasni e ao seu mandato, todos o seu
coletivo. E quero dizer aqui bem claro, o Jornal Taguacê e o Ceilândia Leste está à sua disposição, aquilo que o senhor tiver precisando de publicar, o que seja que for, que o senhor tem muita coisa para mostrar, nós estamos aí inteiro ao seu dispor, deputado. Veja bem, Jeová, eu agradeço essa oportunidade, coloco igualmente à disposição para essa finalidade desse debate. Eu creio que nós precisamos tratar a nossa sociedade com mais respeito. Na medida que os meios de comunicação, a classe política, os servidores públicos e o simples cidadão os tratam todos corretamente, nós iremos robustecer com qualidade de vida, né? Às vezes podemos nem ter um crescimento econômico exuberante, mas um crescimento de valores, de riquezas, de procedimento, de cultura, né? Então, isso que a nossa sociedade espera, principalmente de nós que estamos no exercício da vida pública, porque servimos de referência para a sociedade e não podemos deixar este valor ser diminuído. E eu parabenizo os meios de comunicação, vários colegas seus têm um trabalho gigantesco com vocês de aproximar o cidadão daquilo que deve ser cultivado, né? Desse valor que deve ser nutrido, né? E eu quero ainda dizer no seu programa, nos meios de comunicação que você trabalha, da minha solidariedade ao presidente Lula. Eu creio que parece que algumas lideranças políticas e jornalísticas do nosso país, diminuindo, apequenando, é que se faz o jornalismo. O presidente Lula tem toda uma história que já foi atacada por várias vezes, né? Eu creio que não pode pairar dúvida quanto à sua conduta. Durante 8 anos da presidência da República, um homem que criou uma referência internacional. As pessoas não podem acusar de maneira pequena, sem elementos mais claros e objetivos, né? Então, isso é muito pequeno, né, para poder desfazer de um homem que teve toda uma trajetória de construção da vida pública brasileira, porque isso, em última instância, vai recair sobre a sociedade brasileira. Não é a derrota do presidente Lula. A derrota do presidente Lula é uma derrota da sociedade brasileira. Lamentavelmente, alguns preferem essa opção.